Fora, Roberto Campos Neto, nós não queremos você aqui no Brasil, o Banco Central está contra. O Banco Central está contra o Brasil, essa política monetária fascista, taxista, eletricista e não sei o que mais laísta. Gente, eu tava aqui de boa, né? Já acabei de almoçar e aí eu fui olhar meu e-mail, né? Meu e-mail institucional. Chega aqui a petição, fora Roberto Campos Neto, por um Banco Central a favor de juros baixos e do Brasil, assine! Eu já falei muito sobre esse assunto nesse vídeo, eu acho que já está até saturado um pouco esse assunto, mas eu já havia comentado a respeito do Banco Central e do Roberto Campos Neto há um bom tempo atrás, né? Quem está menos errado, né? Ou quem está mais errado, o Banco Central ou o Lula? A verdade, cara, é que quando você pega essas duas figuras que são figuras importantes, querendo ou não, por mais que você não goste do Bolsonaro, por mais que você não goste do Lula, por mais que você não goste do Roberto Campos Neto, cara, são sim duas figuras imprescindíveis aqui no Brasil, principalmente quando se trata da parte econômica da coisa, tá? O Lula também, tá? O Lula também tem o seu pezinho aí tem a sua importância, seu grau de importância na parte econômica do Brasil, obviamente, né? Até porque ele é o chefe do executivo. Só que quando eu vejo esse tipo de proposta aqui, esse tipo de petição pública, né? Eu vejo que o Lula, ele é muito bom em colocar as pessoas contra alguma coisa, em inventar inimigos fantasmas, né? Assim como o próprio Bolsonaro fazia. Lula e Bolsonaro, eu já falei aqui em várias e várias vezes, são duas figuras que destroem a nossa possibilidade de escolha, cara. São duas figuras que realmente ficam jogando brasileiro contra brasileiro. Inventam um inimigo invisível e aí começam a atacar aquele inimigo invisível. E assim eles ganham voto, né? Assim eles vencem eleições, e, enfim, assim eles conseguem domar ali o gado. Até porque o Lula, ele tem sim poder para já indicar algum nome para o Banco Central, né? Não o fez porque é pura demagogia, a gente sabe disso. E o Roberto Campos Neto está fazendo um trabalho técnico que ele está proposto a fazer, né? Que lhe foi proposto a fazer, né? Quando ele fora indicado pelo Paulo Guedes, né? Pelo governo Bolsonaro. A verdade, cara, é que o Lula tava ali, né? Naquela, vou indicar o Galípolo, não vou, mas, cara, sinceramente, se fosse para indicar, já teria indicado, né? E outra coisa, é muito engraçado o Lula criticar juros altos no Brasil, sendo que foi durante o governo Lula que os juros, que a Selic, né, chegou ali a patamares de 2 dígitos, tá? Não vamos esquecer disso, tá? Porque o brasileiro tem memória curta, cara. As pessoas ficam, meu Deus, o Brasil tem o maior juro real do mundo, o Brasil sempre teve o maior juro real do mundo, inclusive o recorde foi durante o governo Lula. Agora eu não vou saber precisar para vocês se foi no governo Lula 1 ou Lula 2. Acredito que tenha sido no Lula 1, tá? Mas o governo ele traça metas, né? Metas de inflação, metas ali, é o tripé macroeconômico, né? Câmbio flutuante, meta de inflação e superávit primário. O governo traça essas metas e o Banco Central, cara, pega essas metas e com base técnica, porque economia não tem sentimento, tá? Quero que vocês tirem isso da cabeça de vocês. Economia não é sentimento, economia é 100% racional, é número. Número não tem sentimento. Não adianta você espernear, chorar, porque você tá com uma dívida de 10 mil reais, cara. Você fez a dívida. Números não mentem, números não têm sentimento. O número não vai ficar com dó de você porque você tem criança para sustentar. Infelizmente, gente, a vida é assim, tá? Infelizmente a vida é assim. Tô sendo frio aqui, cara, mas a vida é assim, tem que ser frio. Alguém tem que falar isso para vocês, porque senão vocês vão viver uma ilusão, cara. Não adianta o Lula tentar humanizar o Banco Central, porque dinheiro é número. Não tem sentimento, não tem dinheiro feliz, dinheiro triste. Não existe isso, cara. Isso não existe. Então, a primeira coisa que o brasileiro eu coloco a média aqui dos brasileiros, né? Inclusive incluindo também os pobres e a classe média, um pouco da classe mais alta também. Brasileiro, cara, brasileiro tem que aprender a ser independente, tá? Sair um pouco das amarras do governo. Eu sei que isso não vai acontecer do dia para a noite, porque as pessoas elas evitam o conhecimento. O QI médio de um brasileiro é 86. Às vezes chega a ser menor do que um chimpanzé, cara. Então, isso é uma coisa triste. Eu fico triste, eu não fico feliz falando uma coisa dessa para vocês. Não fico feliz, tá? Porque eu vejo
Tudo bem, é legítimo, a petição é legítima, né? Eu já fiz várias petições aqui contra impostos, contra determinadas taxações e coisas que o governo faz contra a população, mas eu não estou vendo ameaça vindo do Banco Central, cara. O Banco Central só está cumprindo o trabalho técnico dele, tá? Inclusive, o Copom já sinalizou que já vai ter um corte na próxima reunião, porque existe uma coisa chamada núcleo de inflação. Né? Não existe só, nós temos só a inflação no Brasil, o IPCA está 5%, está baixo. Está baixo, mas o núcleo da inflação ainda está alto. Né? Então a gente tem que analisar esses pontos, que é o que ninguém fala, é o que ninguém diz. Então as pessoas caem no conto, né? No conto do vigário, achando que, olha, o dado está ali, ele está me mostrando o dado, mas aquele dado não está completo. Né? A pessoa te mostra o dado ali, te mostra o gráfico, mas você não consegue tirar conclusões óbvias daquilo, porque tem mais informações por trás. É igual você vai analisar uma ação de bolsa de valores, você não vai analisar só o preço da ação, você vai analisar vários outros fatores, de Lagida, você vai analisar o P sobre VP, vai analisar ali o quanto que essa empresa tem em caixa, você não analisa um elemento apenas, entendeu? Vai analisar o ROI e várias outras variáveis, né? Você não pode analisar a economia, né, dessa forma. Tô vendo um número aqui só, uma estatística, um gráfico. Cara, não é assim que funciona. E o cenário macroeconômico, como é que tá? E a meta de inflação do governo, como é que tá? E o superávit primário, ou fiscal, como é que tá? Cara, se o Banco Central decidiu, e isso o Copom, o Comitê de Política Monetária, é composto por várias pessoas, não é só o Roberto Campos, tá? São várias pessoas ali. É um comitê, tá? Por isso que o nome é Comitê de Política Monetária. Várias pessoas ali para decidir com base técnica a taxa de juros no Brasil, tá? Então, querendo ou não, as pessoas chamam de economia política, mas eu não gosto desse termo, não acho que economia deveria se misturar com política, mas a verdade é que pelo menos essa taxa média de juros, né, inclusive vai definir ali a taxa com que os bancos emprestam dinheiro entre si e também para, né, empréstimos de pessoa física e pessoa jurídica, né, essa é a funcionalidade da taxa Selic. Agora, uma das, né, também determina o quanto que o governo paga de juros. Então, por isso que o governo está se sentindo numa corda bamba, assim, numa corda no pescoço aqui, ó. Por quê? Porque o governo, com uma Selic alta, ele tende a pagar mais juros, né? E isso é fato, né? Querendo ou não, isso é fato. Agora, o cidadão médio também vai ter mais dificuldade porque o dinheiro vai circular menos. É uma medida de enxugar dinheiro da economia, né? E agora, se é viável ou não, bom, é o único remédio amargo que o Banco Central tem para domar a inflação. E funciona muito bem, vocês estão vendo que tem funcionado aí, mas o núcleo de inflação ainda está alto, nós precisamos manter essa taxa um pouco mais de tempo no alto, tá? Até porque eu já disse, é muito estranho o Lula reclamar de juro alto, sendo que no governo dele nós tivemos os maiores juros do planeta, maiores inclusive do que os que tem hoje, de 13,75% ao ano. Tá? Então não venham com essa hipocrisia de meu Deus, o Lula quer defender os mais pobres, o Lula quer defender isso, quer defender aquilo. O Lula quer defender os seus próprios interesses, é isso que ele quer. Tá? Não quer defender interesses da pátria e coisa e tal, os seus próprios interesses, como ele sempre fez, assim como o Bolsonaro, tá? Os dois são farinha do mesmo saco, certo? Economia não é com esses dois camaradas aí não, cara, porque Bolsonaro brigava com a sombra, brigava com todo mundo. O Lula agora quer arrumar briguinha com o Banco Central, o governo tá todo desorganizado, né? Tá preocupado com o que eu compro e você compra na Shopee ou no AliExpress, né? É difícil, cara, você traçar um cenário interessante nesse país, porque de um lado você tem aqueles que acham um completo absurdo a pessoa ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, sucesso no Brasil, né? É sinônimo ali de ofensa, né? Sucesso é ofensa no Brasil. Então esse povo se sente ofendido, né? Você tá lá ganhando seu dinheiro, tá lá fazendo investimento, bolsa de valores e tal. Vamos taxar dividendo. Só que aí você vê que várias fontes já são taxadas, e aí vai ter uma bitributação. Cara, é um nojo viver nesse país aqui, com esse cenário econômico. O Brasil poderia ser referência mundial em muitas coisas, como é no agro, né, no agronegócio. Mas esse povo insiste, isso eu falo, esse povo é a classe dos políticos. Infelizmente os políticos estão
colocando seus tentáculos na população e a população acredita neles, infelizmente, e aí surge uma petição como essa, porque as pessoas não têm capacidade técnica e acham que economia é política. Não é política. Economia é uma ciência destacada, uma ciência à parte. Claro que as decisões feitas ali são decisões políticas, mas não necessariamente nós deveremos manter ali um braço do governo no Banco Central. Por isso que eu defendo o Banco Central autônomo. O Banco Central ele deve ser autônomo sim, justamente para não sofrer interferência do governo. Direta, né? Porque interferência vai ter indireta, vai ter indicação ali para cargos, né? Só que deveria continuar funcionando como uma autarquia, né? Que é o que ela é, só que até pouco tempo atrás, inclusive se for aprovado no governo Bolsonaro, durante o governo Bolsonaro, que foi essa leve autonomia do Banco Central. E eu digo leve porque nós acompanhamos aqui nesse canal. Eu li o projeto e mostrei que essa era uma autonomia branda. Não é uma autonomia que nem o Federal Reserve lá nos Estados Unidos, é uma coisa mais branda. Mas ainda assim, já é uma coisa boa. Eu já vejo com bons olhos. Agora, eu entendo, eu também não gosto de juro alto, cara. Tá? Juro alto é coisa de maluco, eu não gosto de juro alto. A Rússia teve que colocar a taxa de juros lá em 20% quando começou a guerra contra a Ucrânia. Né? Hoje já estabilizou, mas o Banco Central ele tinha recurso para fazer isso. O Banco Central ele teve que fazer isso. Porque senão o país ia à bancarrota, né, cara? Não adianta. Então, eu espero sim que a Selic caia. Vamos relembrar em março de 2020 que a nossa Selic, a nossa mesma taxa Selic, chegou a 2% ao ano. A taxa real ficou negativa, ou seja, emprestar dinheiro para o Brasil significava prejuízo, tá? Hoje em dia, claro que esse cenário mudou, é óbvio que emprestar dinheiro para o Brasil hoje vai te dar um retorno muito grande por conta dessa taxa, né? Por conta da taxa estar alta, por conta dessa taxa, a Selic estar em 13,75. Ela saiu de 2, foi para 13,75, cara, pra vocês terem uma ideia, tá? Claro que isso foi num período de tempo, não foi assim, pum, um estalo. Até porque isso tem sim um impacto enorme na economia e deve ser uma coisa paulatina, deve ser pouco a pouco, tá? Então ela foi subindo, foi subindo, foi subindo. Isso, obviamente, foi um remédio amargo para combater a inflação gerada, sim, naquela época também. Porque o mundo passou por dois cenários. Um cenário recessivo e um cenário inflacionário. E agora nós estamos no terceiro cenário, que é o cenário estagnado. Né? O mundo está estagnado, o mundo estagnou, porque a gente não sabe para onde ir. Né? Estamos saindo de uma pandemia, né? E a gente está ali olhando para a China parando de crescer e tal, consequentemente a demanda mundial cai também, a oferta também cai, né? E, bom, a China parando de crescer, cara, a China estagnando, isso é um sinal ruim, porque a economia no mundo também vai estagnar por um certo período, né? E vamos ver o que vai acontecer por aí, né, no decorrer do tempo. Mas eu espero sim que a Selic caia, eu espero. Só que a gente não pode ficar pedindo isso com dó, entendeu? Dizendo, ó, o brasileiro paga muitos juros, tem que parar de pagar tal. Diga para o brasileiro poupar mais, né, e cuidar mais, né, das suas finanças. Parar de comprar coisa no cartão de crédito que ele não pode pagar, né? Aí sim o juro vai ser baixo, porque eu vejo muita gente zoando na internet. Se eu tivesse o cartão corporativo do Bolsonaro, eu iria fazer várias compras de 20 mil reais. Cara, é por isso que você é pobre, cara. É por isso que você é pobre, entendeu? Você não pode ter essa visão. Eu vou comprar tudo que eu não posso pagar usando meu cartão de crédito. Meu irmão, para com isso, cara. Para com isso. Isso é uma atitude mais infantil que tem. Mais infantil. Não tem coisa mais infantil que essa, cara. Sinceramente. Sinceramente, se você é assim, cara, sério, sai desse canal, porque esse canal não é pra você, não. Sério, falando sério agora. Se você é assim, cara, muda. Muda. Porque você tá se colocando num poço sem fundo. É isso aí, pessoal.